Olá, aqui estamos de volta na segunda parte do nosso Nós e Família. Se só agora ligou a televisão, se só agora entrou na Ângelos TV, quero lhe dizer que estamos hoje aqui no nosso Nós e a Família a preparar ou a perceber um pouquinho mais da história destes três pastorinhos. Dois deles foram canonizados no passado dia 13 de maio e estamos nesta caminhada de vivência deste centenário das aparições e por isso aqui no Nós e Família quisemos partilhar convosco também deste testemunho de três crianças que, com o jeito de ser de cada um, nos ensinam que é possível cada um de nós buscar a santidade. Já tivemos na primeira parte um relembrar do que foram as aparições do anjo, tivemos também um pequeno perceber do temperamento da Jacinta e agora quero-vos convidar para juntos conhecermos um pouquinho mais de quem era o pequeno Francisco. Vamos ver. Era uma vez em Fátima um pequeno pastor que com apenas 9 anos mudou o mundo inteiro. Esse menino chamava-se Francisco. Pastoreava pelas colinas verdes da época, com a sua irmã Jacinta e prima Lúcia. Francisco, filho de uma família grande, não era uma criança rebelde e desobediente. Era apenas um menino pacífico que pouco ou nada se importava com o mundo. Jogava e sorria como todas as outras crianças, sem nunca deixar de parte o seu pífaro, com a particularidade que, segundo as memórias da irmã Lúcia, nem todos gostavam de brincar com ele porque perdia sempre. O pacifismo de Francisco por vezes irritava Lúcia, que não sabia como lidar com ele em algumas situações. O amor por Jesus sempre foi visível no pequeno Francisco, pois até nas candeias iluminadas, as de Jesus tinham sempre a sua preferência. A vida de Francisco começou por mudar com as aparições do anjo. Francisco via o anjo, no entanto, não o ouvia. Isto não foi impeditivo para se prostrar e repetir a oração que ouvia da boca da prima e irmã. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Deixou-se sempre envolver pela presença mística do anjo e estava sempre ansioso para saber o que tinha dito. Fazia sempre várias questões às suas companheiras. É então que no dia 13 de maio de 1917, Francisco, juntamente com a sua prima e irmã, recebe a visita de Nossa Senhora, que, embora não a ouvisse, empenhava-se afincadamente em cumprir os seus pedidos. Ó minha Nossa Senhora, terços, reze todos quanto vós quiserdes. Por vezes, deixava as brincadeiras de lado apenas para rezar o terço. O que lhe dava mais pena era encarar o facto de que Jesus estava triste e, portanto, rezava muito para que pudesse de alguma forma consolá-lo. Francisco era apologista da verdade. Quando Jacinta falou das aparições, a família confronta-o. Francisco não hesitou e contou a verdade. Para ele, a mentira era muito pior do que qualquer outro sacrifício. Francisco era em verdade um homem em miniatura, pois, embora o pacifismo o caracterizasse, encarou todos os sacrifícios sem medo e sempre de cabeça erguida. O objetivo do pastorinho era, acima de tudo, consolar Jesus e, portanto, o facto de saber que iria para o céu em pouco tempo não o assustava. Nem os interrogatórios, nem a prisão abalaram o pequenino, cuja única preocupação era a de não voltar a ver a senhora mais brilhante que o sol.
Francisco ficou radiante quando na última aparição apareceu Nosso Senhor. É importante dizer que o facto de Francisco não conseguir ouvir, mas apenas ver, não é significado de que o pequenino pastor fosse mais pecador ou menos ligado à oração. É preciso compreender que estamos a falar de uma criança que vivia numa zona rural e que não frequentava a escola, e por isso, às vezes, e como era descrito por Lúcia, notava-se que não compreendia bem as palavras que lhe eram transmitidas. E então, Nossa Senhora nas aparições pede a Francisco que reze muito, ensinando-lhe assim, de uma forma simples, o dom da contemplação. Por isso, Francisco consolava Jesus pela oração e contemplação, algo aprendido com um simples pedido. Uma história muito conhecida do pastorinho é a de Jesus escondido. Durante as aparições, é revelado de que ele e sua irmã partiriam para o céu em breve e, portanto, a preocupação deste menino não se tratou de fazer aquilo a que hoje em dia se diz viver ao máximo. O pequeno Francisco decidiu que passaria os seus dias na igreja a adorar Jesus escondido, Jesus no sacrário. A doença não deixou marca de tristeza em Francisco. Pelo contrário, todo o sofrimento oferecia para consolar Nosso Senhor. Nos últimos dias, Francisco pediu para falar com Lúcia, para lhe perguntar se teria cometido algum pecado, pois ia confessar-se para comungar e ir para o céu. Uma criança sempre preocupada e atenta para nunca ofender Nosso Senhor. Receava apenas que, quando chegasse ao céu, não se lembrasse de pedir pela prima e pela irmã. Despediu-se de Lúcia com lágrimas nos olhos. A saudade não se descreve. É um espinho triste a pungir o coração pelos anos além. É a lembrança do passado ecoando sempre na eternidade. Memórias da irmã Lúcia. E já percebemos que o Francisco, sendo irmão de Jacinta, tinha um temperamento bem diferente da sua irmãzinha, não era, Joaquim? Exato. Ele, era um menino sempre muito mais sossegado. Um menino que, antes das aparições, deixava para os outros ficarem felizes, ele deixava-se perder nos jogositos do Berlinde, nos jogositos que faziam daquela altura, com as bolotas e aquilo tudo. Já era um menino que... Acho que ele também fazia isso por causa da Jacinta, que a Jacinta queria ganhar Sim, sempre, não é? isso era. Mas também, às vezes, a Jacinta implicava com ele e muitas vezes a Lúcia também lhe falava quando ele perdia com os colegazitos, os rapazitos, não é? Ele deixava-se perder e, olha, só Francisco, porquê é que tu deixas-te perder? A ganhar e os outros ficarem tristes, eu não fico contente, não fico feliz, não fico... portanto, ele já era uma pessoa que gostava de ver fazer os outros felizes. E aquilo que ele podia fazer, ele fazia os outros podendo perder os jogos, não é? Fazendo de propósito para perder os jogos e não se empenhava muito, portanto, o que interessava é isso. E, claro, quando era com a sua irmã, então, já era o jogo perdido e pronto, eu nem vou me preocupar muito nisso. Ele tinha já, de facto, ali uma personalidade muito, já de contemplação e que, claro, que depois, com a aparição, ele vem a aprofundar. Ele tem a noção, a nitidez, que sabia que o pouco tempo que Nossa Senhora lhe tinha dito, quando falou se eles iam para o céu, e Nossa Senhora diz sim, o Francisco e a Jacinta, daqui a algum tempo, portanto, daqui a pouco tempo, tu estarás mais algum tempo. E Francisco percebe isso de uma maneira, entende isso de uma maneira muito profunda. E quando iam para a escola, a Jacinta e a Lúcia iam, e ele, ao passar na Igreja Matriz, ficava ali aquela manhã toda ou aquela tarde toda, não me recordo agora se iam de manhã, se iam de tarde para a escola,
E ficava ali aquelas horas todas a contemplar Jesus escondido, Jesus no sacrário, não é? Esta criança mística na contemplação, na adoração, porque queria consolar Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho, isto claro, é uma reflexão minha e muitas vezes quando dou por mim a pensar sobre aquilo que leio sobre o Francisco, a sensação que eu fico é que Francisco se entregou tanto à adoração, tanto a consolar Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele olhava para Nosso Senhor Jesus Cristo como fosse uma criança, mais pequena do que ele, para ele consolar. Isto é, ele queria consolar Jesus Cristo de todas as formas, não é? Isto é, ele olhou para Jesus Cristo como uma criança que precisasse de todo este conforto, este colinho, não é? E então este miúdo, não é? Este menino que foi um contemplador fantástico. Eu digo fantástico no sentido que encontramos poucos como ele a contemplar Jesus, não é? Por um buracozinho, por uma nesga que só queria ver. Às vezes só via a luzinha acesa ali ao lado do sacrário, nem via o sacrário para estar escondido, mas esta comunhão, quase... ele se entranhava no próprio Cristo e Cristo se entranhava nele, digamos assim, por este ardor tão grande que Francisco tinha por consolar Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele tem uma frase, quando estava assim, quase para partir para Deus, já bastante doente, e a Lúcia o visita e diz, olha, quando fores para Jesus, para o céu, não te esqueças de pedir a Jesus por isto, por aquilo, por esta senhora, por este menino, por aqui e por lá. E o Francisco olhar para aquilo tudo, não é? Aquela lista que a Lúcia estava a dizer, e disse, Lúcia, olha, isso pede à Jacinta, sabes? Porque eu tenho medo de me esquecer, porque quando chegar lá só quero consolar Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu certeza absoluta que me vou esquecer disso, porque o foco dele, o centro dele, é consolar Jesus Cristo. Porque ele percebeu as ofensas, as feridas, as dores de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele era o consolador, não é? Do Sagrado Coração de Jesus, não é? E claro, do Imaculado Coração de Maria, porque também queria consolar os dois corações. E por isso ele tem esta atitude com a Lúcia. E a Lúcia percebeu logo isso e não insistiu mais com ele. E deve ter dito à Jacinta, não é? Uhum. Nós vimos também por esta peça que o Francisco, ao contrário da Lúcia e da Jacinta, nas primeiras aparições ele não conseguia nem ver nem ouvir Nossa Senhora. Terá sido isso um gesto também para preparar o Francisco para essa missão de contemplador? Não vejo por aí. Não vejo por aí. Há muita gente que questiona e há muitos... Há pessoas que até dizem que o Francisco, se calhar por ser menino, era mais mal comportado e por isso... Não. Eu vejo isto com este relato, e é bonito que isto aconteceu, e eu vejo de outra forma. Vejo que, reparem bem, quando Lúcia pergunta se Francisco vai para o céu, Nossa Senhora diz-lhe uma coisa, vai se rezar muitos terços. Não é? E porquê que acontece isso? Porque lá a tal questão que estavam, porque é rapaz, porque é mais rebelde, porque é mais isto, porque o coração é mais duro, porque não tem tanta fé, sei lá, um monte de coisas que se diz. Não é por aí que está, não é? Deus faz as coisas todas bem feitas, não é? É perfeito, 3 vezes perfeito. E isto é para mostrar-nos a nós, às vezes incrédulos, falta de fé, muitas vezes até cegos, para mostrar que não precisamos ver, que não precisamos escutar e que podemos ir para o céu também. Porquê? Porque obedecemos ao mandato de Deus. E quando nós obedecemos a Deus, claro que nós vamos para o céu. E o Francisco o que é que faz a partir deste momento? Ele diz, a resposta dele logo, minha Senhora, terços eu rezo todos aqueles que tu quiseres. E a partir desse momento, o Francisco reza terço atrás de terço.
Aliás, há um testemunho nas memórias da irmã Lúcia, que ela conta, que as duas iam brincar e chamaram por Francisco, porque Francisco de repente desaparecia da vista delas, não é? Ou estava atrás de uma árvore, atrás de um morro de pedra, ou o que é, sempre com o terço na mão. E chamavam Francisco, não é? E o Francisco nada de responder. E Francisco aparece por trás de um morrozito, não é? Que tinha, e eles a procuram, e ele aponta o terço, levanta o terço, mostrando que estava a rezar o terço. E uma delas, agora não me recordo se era a Lúcia, se era a Jacinta, que dizia: Francisco, acho que foi a Lúcia que disse: Francisco, vem brincar agora, que logo rezamos o terço. E o Francisco, a resposta dele é esta, não é? Diz: eu rezo agora e logo também rezo convosco, não é? Não ouvistes o que Nossa Senhora me pediu para rezar muitos terços? Isto é, a obediência. A obediência porque sabe que está a obedecer a quem o ama, e que é Deus. E não há maior amor para com o homem senão o amor de Deus. Esta é a verdadeira... este amor de Deus. Não é porque ele viu ou deixou de ver, ou que a Lúcia foi mais privilegiada porque falou e viu e fez... Não. É esta obediência que nos faz olhar para o Francisco e diz: eu não preciso ver, eu não preciso ouvir, mas eu preciso obedecer. Se Nossa Senhora pediu aqui para que nós rezássemos o terço todos os dias, e nós rezamos o terço todos os dias. Não é? Quando perguntamos, muitas vezes, muitas famílias não rezam o terço todos os dias, não é? Então, é aqui nisto. E muitas vezes nós tentamos, às vezes, arranjar apetrechos, não é? Para justificar aquilo. Não, Francisco era um menino bom, um menino doce, um menino de valores que, aliás, o próprio pai diz. Vou perguntar ao Francisco. Se o Francisco disse que apareceu Nossa Senhora, é porque é verdade. Porque Francisco não mente. Isto é, não foi porque apareceu Nossa Senhora que Francisco não deixou de mentir. Não, já vinha. Já era do berço. Já estava entranhado naquele coração de criança. O valor da verdade, o valor da justiça, o valor da honestidade. E por isso é que Deus manifesta este grande amor por Francisco, porque, de facto, Francisco não, eu tenho que ver, não, eu tenho que sentir, eu tenho que ouvir, como a Lúcia, como a Jacinta, então eu sou menos que os outros. Até podia dar-se o caso, dizer: não, eu não vou aparecer mais, eu não vejo, não ouço, não vou lá mais nenhuma vez. Não, Francisco é obediente. E olha só o que acontece. É que é obediente às palavras da Lúcia. Porque ele não ouviu Nossa Senhora lhe dizer isto. É a Lúcia que lhe diz. E ele é obediente. Ele acredita que aquilo que está a acontecer é algo divino, é uma manifestação de Deus, do amor de Deus. E a Lúcia, ao dizer isto, ele obedece. E nós muitas vezes obedecemos à Igreja. Obedecemos, de facto, à doutrina da Igreja, aos documentos da Igreja, às leis da Igreja. Achamos: o quê? O bispo? Não. Ou é pior do que eu? O padre? Não, o meu padre. Faça estas asneiras, não é? E muitas vezes vamos nos desculpando para não obedecer, não é? Ou, em casa, o pai, o filho não obedece ao pai, não é? Ou à mãe. É isto que nós precisamos compreender, a dimensão de Francisco. E este menino tão bom, tão doce que era, não é? E que nós gostaríamos que na nossa família tivéssemos muitos Franciscos e muitas Jacintas, não é? E muitas Lúcias também, claro. Bem, e já fizemos um pouquinho este conhecer da Jacinta, este conhecer do Francisco, e agora é hora de conhecermos a terceira pastorinha, a nossa Lúcia. Vamos então perceber um pouquinho como é que era a Lúcia. Era uma vez em Fátima uma pastorinha chamada Lúcia. A mais nova de sua família e acarinhada por todos. Tinha a atenção sempre posta em si. Passeava com as irmãs que, por uma delas ser costureira, não perdia tempo nem oportunidade para embonecar a pequena Lúcia, sempre com os vestidos mais elegantes. A
a pastorinha dançava e cantava ao som das músicas que se tocavam nas festas. As minhas irmãs ensinavam-me, assim como para bailar algumas valsas, quando faltasse algum par. A pequena Lúcia começou a pastorear aos 7 anos e a sua vida mudou. É certo que de fora pensamos nas graças concedidas a esta inocente pastorinha, mas é necessário prestar atenção que a pequena e querida Lúcia passou a ser olhada de lado por tudo e por todos. O amor que lhe tinham esmoreceu, mas a sua força vinha dos céus e por isso continuou. Manteve um espírito de sacrifício elevado, apoiada pelos primos, que sabia que iriam partir mais cedo ou mais tarde. Talvez a maior das tristezas desta pastorinha fosse de que iria ficar sozinha. Lúcia ouvia, falava e via, o que tornou a sua missão com maior responsabilidade. Embora Jacinta tenha sido a primeira a falar sobre a senhora mais brilhante que o sol, é através de Lúcia que o mundo recebe a maior mensagem de amor. Afinal, há alguém lá em cima que cuida de nós. Lúcia passou por várias provações e, como conta a história, uma delas foi a descrença da mãe. No entanto, é preciso olhar mais profundamente do que um mero julgamento. A mãe de Lúcia era uma senhora tida como virtuosa e boa conselheira e sofreu também neste tempo, ao ver as suas terras serem praticamente destruídas pelas pessoas que pisavam as terras da Cova da Iria, danificando assim o seu sustento em crescimento. A Lúcia viu em primeira mão a solidão, quando Jacinta e Francisco partiram. No entanto, seguiu em frente para cumprir a sua missão. Estudou e entrou no Colégio das Irmãs Doroteias em Vilar, Porto. Em 1925, já em Tui, Espanha, Nossa Senhora aparece novamente a Lúcia, com a proposta dos 5 primeiros sábados. Uma devoção ainda hoje praticada por muitos católicos. Em 1948, entrou para o Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, onde permaneceu até ao fim dos seus dias, como Irmã Lúcia. Para sabermos um pouco mais acerca de Lúcia, estivemos com a doutora Branca Paúl, que cuidou da pastorinha já crescida até à hora do último suspiro. Começarei por dizer que a Irmã Lúcia era uma pessoa da maior simplicidade que imaginar-se possa. Ela era uma pessoa igual a todas nós. Aquilo que mais me impressionou foi que quando lá cheguei, foi que se eu não soubesse que era ela, eu não distinguiria de forma nenhuma, nem de qualquer maneira, não descobriria qualquer indício que me dissesse que aquela era a Irmã Lúcia. Ela não era uma pessoa que se vangloriasse com nada daquilo que lhe tinha acontecido. Simples, humilde, alegre, cheia de espírito de humor. Brincava com tudo e com todos. Ela brincava comigo, era capaz de, quando eu chegasse lá com um determinado penteado, ela meter-se com o meu penteado ou com a minha roupa ou com o que quer que fosse e brincar sem magoar, mas sempre de uma forma interpelativa até, sim, interpelativa, porque aquilo que ela achava que não estava correto, ela não se inibia nem se coibia de dizer. Só que o fazia de uma forma sempre, de forma a não ofender e a não magoar quem quer que fosse, mas ela era firme nas suas convicções e nas suas interpelações. Por exemplo, em relação à humildade,
A irmã Lúcia é engraçado que tinha formas muito peculiares e muito próprias de ilustrar aquelas coisas para as quais ela queria chamar a atenção. E em relação à humildade, por exemplo, há uma história que se passou comigo e com ela e com uma bengala, que ela própria, durante um trajeto que nós as duas íamos fazendo durante os corredores do Carmelo, por lá fora a caminhar, e ela apoiada na sua bengalita, ela dizia: está a ver esta bengala? Olhe para ela, aqui toda cheia de orgulho, toda emproada, a pensar que vai fazer uma grande coisa. Se eu alargar, quer ver o que acontece? E largou, abriu a mão, a bengala caiu. Ela dizia: está a ver, estavas a pensar que me segurava a mim e eu é que a estava a segurar a ela. Durante a fase de doença dela, ela com os seus medicamentos todos tinha que tomar para o coração, inclusivamente havia uns comprimidos com os quais ela embirrava particularmente, que eram os comprimidos de potássio, que ela não gostava particularmente. No entanto, cada vez que ela pegava naquilo, ela dizia: lá vai mais um termoço, e lá ia mais um termoço. Porque a propósito de termoços, era uma das coisas que ela mais gostava. Ela gostava imenso de termoços. E então as pessoas sabiam isso e levavam-lhe. E eu era uma dessas pessoas, sempre que podia levava-lhe termoços. Então, muitas das vezes, eu chegava com um pacotinho de termoços e deixava-os à entrada à irmã que estava da despensa, à despenseira, e entregava-lhes: olha, fica aqui, depois levem-nos quando entenderem. Chegava ao pé da irmã Lúcia e dizia: olha, irmã Lúcia, deixei lá embaixo um saquinho de termoços. Ai, deixou? Então, e a quem é que os entregou? Entreguei-os já à irmã, assim. Ai, é? Olha, sabe uma coisa, só cá me chegam as cascas. Também e a propósito dos medicamentos, por causa de um dos medicamentos, e se calhar alguns daqui também sabem o que isso é, a propósito do Lasix e dos diuréticos que expoliam muito potássio, dos conselhos que eu lhe dava para comer, por exemplo, era banana, porque é muito rica em potássio. E, entretanto, ela tinha essa função e fazia sempre que podia, mas lá vinha uma vez ou outra. E isso aconteceu quando ela já estava, enfim, acamada ou mais retida no seu quarto. Um belo de um dia, tinha ela a banana para comer, que era fruta que ela não gostava muito, diga-se de passagem. Viu uma irmã passar à porta e chamou-lhe: irmã, venha cá. E a irmã foi e disse assim: olha, ande lá, ajude-me aqui. E deu-lhe a banana. Depois disse assim: não percebo nada desta médica, olha, receitava-lhe antes a banana assim, porque fazia contentes duas pessoas, a mim que não a comia e a si que a comia. E assim já podemos perceber também deste jeitinho da Lúcia. A Lúcia não era tão extrovertida como era a Jacinta, também não era aquele jeito muito contemplativo que era o Francisco, era ali um meio dos dois. Sim. A Lúcia faz-me lembrar aquela passagem de Nossa Senhora quando perde Jesus, ou quando perde Jesus, perdeu o encontro de Jesus. Não é que Nossa Senhora perca o Jesus, não é? Se nós estamos a dizer Nossa Senhora perdeu Jesus. Não, porque nos 12 anos, como sabemos na história do povo hebreu, nos 12 anos ele já se tornava adulto. Tanto podia estar com o masculino como o feminino. Portanto, ainda estava naquela fase de transição. E, claro, Jesus sabia, naquele momento, sentiu inspiração naquele momento, aquela intuição de estar na casa do Pai. E, claro, que José pensava que estava com a mãe e a mãe pensava que estava com o José. E depois deram conta que não estava. Mas o que eu queria dizer com isto? Lúcia é aquela mulher, e por isso ela viveu até aos 97 anos, aquela mulher que guardava tudo e meditava tudo no coração. Todas estas aparições, e as aparições que foram até 1929, as várias aparições, porque não acontece no Anjo, acontece aqui, mas também aconteceu em Espanha.
ela guardava e meditava isto no coração e pôs por escrito. Quando lhe foi pedido, ela relata detalhadamente tudo que está escrito, não é? E é esta sensibilidade que a Lúcia tem. Podemos dizer assim que é um meio termo entre o Francisco e a Jacinta. Sim, podemos dizer assim, mas eu gosto mais de pensar que ela guardava e meditava tudo no coração para pôr. Mas é isso que eu vejo. Ela, como o Francisco meditava e tentava estar o mais próxima de Jesus, e como Jacinta, na escrita, ela transparecia aquilo a alegria, toda a mística que viviam nas aparições de Nossa Senhora, está ali expresso nas palavras dela. Entende? Então ela misturou um bocadinho ali os dois, porque ela tanto meditava naquilo que acontecia e tentava perceber e tentava também ajudar os primos a perceber, como ela também, na própria escrita, ela tentou, no seu jeito natural e na sua vivência de fé, deixar esse testemunho tão belo que são as suas memórias, as memórias da Lúcia. E que não foi porque ela quis, mas foi por obediência. Ela escreveu sempre por obediência. Aliás, como o relato do segredo, que foi escrito em 3 partes, porque a pessoa pensa que há 3 segredos, não é? Ela escreve sempre por obediência, não é? Aliás, ela faz referência mesmo no seu escrito que escreve por obediência, não é? Portanto, obediência sempre. Lá está aquilo que há bocadinho eu falava sobre Francisco, não é? E que nós muitas vezes não obedecemos. Ela obedecia ao ser bispo, não é? Portanto, se o padre ou o confessor dizia-lhe para fazer isto, ela obedecia e escrevia com toda a verdade, não é? Porque às vezes há pessoas aí que questionam, de facto, ou que não escreveu corretamente, ou que é uma manipulação dos padres daqui de Fátima ou da Igreja, porque estão a usufruir disto ou a usufruir daquilo. Não. E ela cita muitas vezes: aquilo que eu escrevo apenas e simplesmente é a verdade. Mais nada. Nem acrescenta, nem diminui. É aquilo. Portanto, e quando tem dúvidas, eu penso que isto será isto. Mas eu não tenho certeza. Portanto, é clara, não é? É clara como a luz do sol. Lúcia, nisso, escreve claramente isso. Quando lhe pede, ela fala claramente as coisas. E nós vemos este último escrito deste livro, que foi editado pelas Clarissas, não é? Nós vemos muitos relatos que de facto, estão ali numa transparência, numa verdade absoluta, digamos assim, que nem acrescenta, nem diminui, nem embeleza. Os factos são estes, pronto. As interpretações, como ela dizia, as interpretações deixa a quem tem mais conhecimento, mais estudos, para poder interpretar. Portanto, é nesse sentido que a Lúcia é, e claro que tínhamos que ter este memorial da mensagem de Fátima, e por isso o pouco tempo, tu estarás aqui mais algum tempo, não é? E como a Lúcia dizia, a Nossa Senhora esqueceu-se de mim, porque já diz que não era muito tempo, era algum tempo para ela era pouco tempo, porque a saudade dos primos, não é? Claro. Uma das coisas que eu acho fantástica na Lúcia, ela fica com essa missão de fazer, levar às pessoas a mensagem de Nossa Senhora e os pedidos que Nossa Senhora aqui deixa. E Lúcia faz-o basicamente basicamente sem sair do seu canto, do seu convento, com umas simples palavras que escreve e que fez a mensagem chegar aos 4 cantos do mundo. Existem hoje em várias línguas, até já na língua chinesa, aquilo tem o nome mandarim, já até nisso. E o bonito disto é que, ainda há bem pouco tempo, no santuário, deparei-me com uma coreana que ali perguntava, e lá estava com o bendito livro, não é? Das memórias da irmã Lúcia. Eu não sei se era em mandarim, porque eu não vi. Vi a capa, não sei se era em mandarim ou não, mas vi ela com a capa, portanto, com o livro, e olhei para a capa, vi que as capas são todas iguais, não é? Em qualquer parte, e vi que ela estava-me a perguntar onde é que ficava a Santíssima Trindade,
E eu estava-lhe a apontar, portanto, ela queria a Basílica da Santíssima Trindade e pensava que era para o lado da Nossa Senhora do Rosário e estava a explicar que era outro, não é? E reparei, uma sul-coreana, que eu perguntei-lhe de que país era, porque, portanto, tinha os olhos em bico e eu não sabia qual era a parte do Oriente que era. E então ela disse que era sul-coreana e nós vemos que a mensagem até aí chegou. Não é? Até aí chegou, como alguém dizia, que Lúcia, a mensagem de Nossa Senhora difundiu-se de tal maneira, sem os meios de comunicação, sem conferências de imprensa, sem estar a fazer ensinamentos, pregações, conferências e mais tudo, não é? Sem os meios tecnológicos que tem, com uma simples máquina de escrever, não é? Ali, mas que, de facto, a mensagem ela tão profunda que toca no coração de qualquer ser humano, de qualquer região deste planeta, deste mundo, não é? E, portanto, é esta profundidade que tem. Por isso é que no Concílio Vaticano II se fala da mensagem de Fátima, não é? Joaquim, estamos a chegar já perto do final deste E tanta nosso coisa ainda para programa. dizer. Pois, ainda tinha muito mais, mas estamos a chegar ao finalzinho e é bom que a gente consiga agora tentar, de alguma forma, rematar e trazer destas três pastorinhos, destas três crianças, o que é que cada um de nós pode buscar para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida? Quer dizer, não é preciso ser muito... Não é preciso ter um doutoramento ou uma licenciatura para pôr isso em prática na nossa família, não é? Ou em qualquer família que neste momento nos assiste. Com os simples gestos, não é? Ensinar as nossas crianças a rezar, não forçando, mas propondo. Em primeiro lugar, nós pais precisamos ser os testemunhos. Isso é logo a primeira coisa que nós precisamos ter, não é? Saber, de facto, que nós, ainda há bem pouco tempo, a Clara teve um sábado, na adoração ao Santíssimo Sacramento, não é? Adorar como Jesus, e estiveram na Capela da Morte de Jesus 1 hora e pico de adoração. É ir também com as crianças, fazer adoração. Claro que nos primeiros momentos não vão sabendo, mas vamos explicar que ali é o Jesus escondido. E o que é que significa Jesus escondido? Tudo isso com palavras, claro, por cada idade tem que ter as suas palavras para que eles entendam. Não é eles que têm que subir ao nosso nível, mas nós descermos ao nível deles. Então, passa um bocadinho por tudo isso, a Eucaristia, o centro e o ápice da nossa vida. Pelo menos nós pais levar os nossos filhos ao domingo à Eucaristia, está a participar com eles na Eucaristia, não é? Quando estiverem idades de se aproximar do Sacramento da Misericórdia, do Sacramento da Reconciliação, explicar o que é isto, não é? Que é como nós, quando estamos sujos de lama, não é? Que andamos a brincar ou andamos a fazer qualquer coisa, estamos sujos. Qual é o nosso dever para, depois de terminarmos aquilo? É ir tomar um banho para ficarmos limpos. Assim também a nossa alma precisa ser lavada, não é? Regularmente, porque os nossos pecados, não é? Às vezes as nossas mentiras, as nossas discussões, os nossos impulsos, as nossas más inclinações, os nossos maus pensamentos, tudo isto, não é? Que vai passando no nosso dia-a-dia, que acontece, ajudar a que a gente olhe para aquilo que de facto podia ou teve outra opção de o fazer e não o fez. E como não o fez, agora arrepende-se porque a próxima vez que acontecer eu já não vou cair na mesma tentação, na mesma armadilha de mentir ou de agredir o outro ou de excluir o outro da minha vida. Vou perceber que, de facto, isso nem me faz bem, nem faz bem ao outro. E então eu arrependo-me porque não quero voltar a cometer aquele passo. E o Sacramento da Reconciliação, portanto, todo este processo não tem nada, não é nada sobrenatural, não é nada difícil de fazer. Aliás, as coisas de Deus são simples, não é? E para o céu é simples, não é? E por ser tão simples é que muitos não acreditam que é possível ir ser santo ou chegarmos até Deus. Porque Deus é simples, não é? Deus é simples, não é? O Concílio Vaticano II diz: todos são chamados à santidade.
são todos, não é? todos. Não há ninguém excluído. E então é Fica nisso. então. Agora Deus é simples, nós é que queremos as coisas muito elaboradas, Muito não é? complicadas. É. Pois bem, todos nós temos esse direito, ou Deus nos concedeu a cada um de nós essa graça de podermos ser santos. Cabe a cada um de nós essa decisão de buscarmos a santidade. Fica este nosso desafio de hoje aqui no Nós e Família. Continuo com toda a nossa programação, mas por hoje despedimos-nos até ao próximo programa, se Deus quiser. E até lá, o nosso Bem-aja.